Louvado seja Deus. Mas essa apresentação é pregadora da noite, oh Jesus, só por Deus. Sou uma serva com muito temor, isso sim. Eu sempre falo que, assim, eu não sei pregar, queridos. Eu aprendi com o Espírito Santo de Deus a vencer esse desafio, porque o amor do Senhor é maior e porque aquilo que o Senhor fez em minha vida foi tremendo, né? Só nós sabemos de onde o Senhor nos tirou e de onde Ele nos resgatou, né? De vez em quando eu falo, né, algumas coisas a respeito da minha vida, da minha chegada diante do Senhor, e eu só reconheço aquilo que o Senhor começou há 30 e poucos anos atrás, na minha visão humana. Mas eu creio que a obra do Senhor, ela começou na minha vida enquanto eu estava sendo formada no ventre da minha mãe. Amém? Porque é isso que a Bíblia nos ensina. É isso que a Bíblia nos diz. Que o Senhor, Ele já nos conhecia, ainda informes, né? Mesmo antes de sermos formados, mesmo antes de sermos gerados por Ele, né? Ele já sonhava conosco. Então, eu creio que isso eu aprendi com o passar dos anos na presença do Senhor também, que eu não sou obra do acaso. Eu não nasci, não fui gerada porque aconteceu, né? Como muitas vezes, muitos de nós pensamos ou sentimos. Se nós estamos aqui nessa terra, se nós temos a oportunidade do fôlego de vida, né? Que a vida é um dom de Deus. Se nós temos esse privilégio ainda nos dias de hoje, é porque o Senhor um dia, Ele sonhou com cada um de nós. Ele nos formou, Ele nos fez. Para isso, logicamente, precisou de um homem e de uma mulher, do meu pai, da minha mãe, do seu pai, da sua mãe. Porém, ainda que eles não tivessem planejado, nos planos do Senhor já estava tudo certo, né? Quem aqui foi planejado? Pelo menos que sabe, levanta a mão. Dinei, por isso que é mimado, né, Dinei? Muito preto. Mimado no bom sentido, né? Mais alguém aqui que eles foi planejado? Não, né? O Hugo foi? Levanta a mão, Hugo. Você foi planejado, Hugo. Glória a Deus. Mas na grande maioria nós não fomos, né? Não na expectativa humana, mas nos planos do Senhor já estava tudo certo. Amém? E é por isso que quando a gente tem a oportunidade de falar do amor do Senhor, que a gente possa falar. E eu sempre, quando vou ministrar a palavra, eu falo para o Senhor: Senhor, me dá uma palavra que seja um evangelho simples, né? Que não seja aquela palavra de muitas palavras difíceis, é lógico, tem a teologia, os estudos, né? Tem quem já fez, o pastor já fez aí até o último nível da teologia. Permitindo o Senhor, quem sabe um dia eu não faça. O conhecimento é muito bom, mas às vezes o muito conhecer, o muito saber, ele tira a essência do simples. E quando Jesus ele estava na terra, quando ele se fez carne e habitou entre nós, a Bíblia, a palavra do Senhor diz que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Ou seja, Deus, Jesus Cristo, Ele é Deus, Ele sempre existiu, Ele se dispôs da sua glória, Ele deixou por um período de tempo de ser adorado e entronizado entre os anjos durante 24 horas, o tempo todo, para vir até a terra e viver como um homem. E a Bíblia não fala que Jesus, ele tinha, né, na visão da época de Cristo, a Bíblia não fala que ele tinha vestes de linho. Eu estou com essa calça de linho aqui que eu ganhei da irmã Cleide. Glória a Deus, aleluia. De vez em quando Deus usa pessoas para nos abençoar, né? Mas a Bíblia não fala que Jesus usava aquelas roupas de linho. A Bíblia não fala que Jesus tinha o melhor camelo da época, ou a melhor jumenta da época. Ele entrou, né, em Jerusalém ali, com um jumentinho que apareceu ali. Então, Jesus
Jesus, ele veio a essa terra, ele era um homem simples, ele habitava no meio de pessoas simples, ele pregava o amor do Pai, o evangelho simples, ele vivia esse evangelho o tempo todo, mas aquilo que ele falou, aquilo que ele fez, a postura dele como filho de Deus e como Senhor, foi algo que estrondou a humanidade. Depois de Cristo Jesus, né, a humanidade não foi mais a mesma. E olha que tentam acabar com o evangelho. E olha que tentam acabar com os cristãos. E olha que tentam acabar com o povo de Deus. E olha que a Bíblia já foi queimada não sei quantas vezes. E ainda é o livro mais vendido em todo o mundo. Por quê? Porque o evangelho simples, quando ele penetra no nosso ser, no nosso interior, ele tem o poder de fazer aquilo que nenhum médico faz, que nenhum psiquiatra faz, que nenhum outro homem faz, que as riquezas dessa terra não pode fazer. Às vezes tem pessoas que têm riquezas, que têm mansões e têm de um tudo, mas se não tem Cristo, queridos, você pode conversar com pessoas que possivelmente você pode ser que tenha a oportunidade de conhecer, pessoas que às vezes têm de tudo e que fala: eu daria tudo que eu tenho para ter um dia de paz. Por quê? Porque a paz que excede, que vai além de todo conhecimento, de todo entendimento, se chama Cristo Jesus. E esse privilégio nós temos. Amém? Você pode não morar em uma mansão, você pode não ter o último carro do ano, você pode não ter aí humanamente dizendo coisas valiosíssimas, mas você tem o maior tesouro dentro do teu coração, que é Jesus Cristo. Então, queridos, quando a gente tem que pregar a palavra, que seja um evangelho simples, que seja uma palavra que quando as pessoas a ouvirem, que essa palavra possa ter um entendimento e possa penetrar no coração e transformar vidas em nome de Jesus. Amém? A pastora Nadir passou a palavra para eu ministrar e o tema é no Salmos 23. Será que você pode abrir a tua Bíblia? Salmos 23. Se o João Pedro puder vir na guitarra, eu agradeço. Alguém chama ele lá para mim, por favor? Ah, ele está aí. Já está. Glória a Deus. Salmos 23. Diz assim: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas, refrigera minha alma e guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Amém? Pai querido, nós te louvamos, Jesus, por essa palavra, Senhor, e pedimos ao Senhor nessa noite que através do teu Espírito Santo, Deus, que está aqui nesse lugar, que Ele possa falar ao nosso coração, que possamos ser ministrados, Senhor Jesus Cristo, por tudo aquilo que o Senhor tem para nós. Pai querido, a tua palavra diz que nós não sabemos orar como convém, mas se há uma oração, Senhor, que eu possa pedir, não somente hoje, mas em todos os dias, que a gente se encontrar na tua presença, é que o Senhor possa promover algo diferente, impactante no nosso ser, para que a gente possa ser todos os dias mais parecidos com o Senhor. Se preciso for, ó Pai, confronta-nos. Se preciso for, meu Pai querido, nos quebre e faça de novo. Se preciso for, meu Pai querido, retire tudo aquilo que não provém do Senhor. Ainda que isso nos cause algum prazer, ainda que isso nos cause algum ânimo, ainda que isso nos cause alguma
uma satisfação, se não agrada ao Senhor e se não está nos teus planos, Pai, retire de nós e que possa, Senhor Deus, estar sendo plantado e gerado no nosso coração e no nosso interior aquilo que está dentro do teu coração. Essa é a tua poderosa palavra, Senhor. Fale conosco, mova-se em nosso meio, para a honra e glória do teu santo nome. Amém, Jesus, e graças a Deus. Em um outro momento, eu já havia tido uma experiência muito profunda com essa palavra a respeito do perdão. Algo que assim, não é fácil, né? Quem já precisou perdoar aqui? Levanta a mão. Eu já precisei. E quem já recebeu o perdão? Levanta a mão. Receber é mais fácil, né? Receber é mais fácil e receber é mais gostoso, né? Quando alguém chega e você fala: olha, Mariana, me perdoa, se eu te magoei, se eu te feri, você perdoa. É mais fácil quando a gente recebe perdão. Agora, quando a gente tem que liberar o perdão, quando a gente tem que devolver o perdão, é algo muito difícil, é algo assim desafiador, porém é algo que quando nós fazemos, não porque queremos, mas porque precisamos, não porque sentimos, mas porque decidimos, no reino espiritual são abertas prisões, e a partir desse momento de liberação de perdão, e também quando alguém nos pede perdão e a gente perdoa, né? Porque a via tem que ser de mão dupla, algo espiritual acontece, né? No reino espiritual, e faz uma transformação para a vida de quem dá o perdão e para a vida de quem recebe o perdão. Então, nessa passagem, o Senhor ele ministrou muito ao meu coração há uns anos atrás, né? Onde eu colocava algo nas mãos do Senhor, um propósito na mão do Senhor, e aí o Senhor ministrava dentro de mim em um período de tempo onde eu ficava sozinha no meu trabalho, enquanto eu ainda era da prefeitura, e o Senhor dizia: prepare uma mesa na presença dos teus inimigos, eu vou ungir a tua cabeça com óleo e o teu cálice vai transbordar. Quando o Senhor começou a gerar isso dentro de mim, a princípio eu não entendia, a princípio eu não tinha a compreensão do que o Espírito Santo queria de mim, mas com o passar do tempo fui perguntando para o Senhor, porque passou um dia, passou dois, passou três, e embora eu lesse outros textos, essa palavra ela ficou encucada no meu coração e na minha mente, e o Senhor falou: preparas uma mesa na presença dos teus inimigos, eu vou ungir a tua cabeça com óleo e o teu cálice vai transbordar. Quando eu entendi o mistério de Deus para a minha vida nessa palavra, nesse versículo em específico, eu ouvi, falei com o Senhor, entendi o que Ele queria que eu fizesse, realizei, e algo surpreendente aconteceu para a glória de Deus. E hoje, buscando a palavra, porque assim, às vezes a gente lê, né, e às vezes parece que não vai fluir, a gente fica preocupado, falando: Deus, eu preciso falar com o teu povo, o Senhor precisa falar, ministra no meu coração. Para quem prega é assim, né? A gente tem essa preocupação da responsabilidade. E o Senhor colocou ao meu coração algo que eu venho meditando nessa palavra já faz uns dias, né? Mas antes nós vamos falar um pouco a respeito do pastor. Quando Davi fala: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, esses salmos, nós podemos entender que ele foi feito pelo Davi, né? Por Davi. Claro que enquanto ele estava nas campinas, porque todas as vezes que eu leio salmos de Davi, eu imagino Davi nas campinas, porque a Bíblia fala que ele era o pastor de ovelhas. E aonde que o pastor de ovelhas fica, se não no pasto, se não nos montes, se não nas campinas, para levar, né, as suas ovelhas para o bom pasto. Então eu imagino aqui, novamente, essa cena, né, na minha mente, Davi sentado no monte, as ovelhas pastando, e ele fazendo uma autodeclaração da própria vida dele. Ele elevando esse pastorado a Deus, dizendo: o Senhor é
uma descrição da sua própria vida. Porque se a gente continuar a leitura, ele fala assim, ó, o Senhor, ele está falando da grandeza de Deus. Ele fala do poder do Senhor. Ele fala da soberania de Deus. Ele exalta aqui, no primeiro verso, o senhorio de Deus. O Senhor, com S maiúsculo, então é o Senhor dos senhores. O Senhor, Ele é o meu pastor. Então, antes de eu ser o pastor dessas ovelhas, eu também tenho um pastor. E esse pastor é o Senhor de todos os senhores. Ele declara: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Quando ele fala nada me faltará, no meu espírito, eu sinto que Davi estava aqui. Sabe quando você fica aliviado de um fardo que às vezes está nas suas costas? Quando às vezes você tem algum sentimento de culpa? Quando às vezes você faz e nada dá certo? E aí você fica com aquele pensamento, aquele sentimento: mas por que não dá certo? Será que o problema sou eu? Será que o problema são as minhas escolhas? Será que o problema é o caminho que eu tenho tentado percorrer? E aí aquele peso nas costas, aquele sentimento, né, de que nada dá certo, de que nada vai fluir, acaba pesando nos nossos ombros. E eu vejo Davi aqui: e nada me faltará, tirando um peso dos seus ombros. Porque se a gente continuar lendo, ele fala: deitar-me faz em pastos verdejantes, guia-me mansamente às águas tranquilas, refrigera minha alma e guia-me pelas veredas da justiça. A gente entende que ele estava aliviado e ele se sentia de uma certa forma justificado por Deus. Porque nesses salmos a Bíblia fala que quando o profeta foi à casa de Jessé, que é pai de Davi, para ungir um novo rei no lugar de Saul, a Bíblia fala que o profeta chama os filhos de Jessé. Automaticamente Jessé manda os mais robustos, os mais belos, os mais fortes, os irmãos de guerra de Davi. E aí ele olha para um e não é, olha para outro e não é, olha para outro e não é, olha para o último não é. E aí o profeta fala assim: viu, acabaram os seus filhos? Porque o Senhor não me deu autorização para ungir nenhum. Você não tem mais filhos, né? E o Senhor dá um alerta para o profeta: olha, você está olhando para a casca, você está olhando para o homem, porém eu não vejo como você vê. Eu vejo muito além daquilo que você está enxergando. Eu não olho o que está no exterior, eu olho o que está no interior. E aí ele faz uma pergunta para Jessé: você não tem mais filhos? Onde está o teu outro filho? Ah, está lá na campina, lá cuidando. É um pastorzinho de ovelha, manda chamar. A hora que manda chamar Davi, os olhos do profeta batem em Davi na hora. O Espírito de Deus ministra o coração do profeta. Ele pega o azeite e ele derrama sobre a cabeça de Davi. E quando ele derrama aquele óleo da unção sobre a cabeça de Davi, nesse momento, Davi, ele se sente justificado pelo Senhor. Porque se você for ler em outros salmos, a Bíblia vem nos trazer a clareza de que Davi, ele é um filho feito fora do casamento. Ele foi feito no pecado. Ou seja, quem que tinha o direito de se assentar à mesa? Eram os filhos legítimos. Davi não era considerado filho legítimo. Era considerado talvez um bastardo. Era considerado um menor. Era considerado aquele baixinho, ruivinho, né? O mais novinho que só servia para estar lá nas montanhas, nas campinas, cuidando de quem? Das ovelhas. Ele não poderia estar no meio da guerra, porque ele não era robusto. Ele não tinha a aparência de um homem que pudesse realizar grandes coisas. E eu vejo Davi, a Bíblia não fala, mas eu consigo imaginar Davi muitas vezes como nós, querendo provar muitas coisas para pessoas, querendo fazer
fazer demais para provar, às vezes até para nós mesmos, que nós somos bons, que nós de alguma forma, de algum jeito, nós damos conta daquilo que muitas vezes dizem que a gente não vai dar. Muitas vezes olham para você, olham para mim e falam assim: ah, mas esse coitadinho, não vai dar certo não, nesse cargo não vai dar certo, nessa função da igreja. Mas por que o pastor conseguiu colocar gente, com tanta gente mais capacitada? Às vezes na casa, comparação de um filho com o outro, né? Ah, porque eu tenho 3, os 3 são completamente diferentes. E aí de repente, porque esse tem a qualidade, aquele ali não tem tanta qualidade não. E às vezes a gente vai diminuindo. E aí aquele sentimento de querer provar para pessoas, querer provar, às vezes até para nós mesmos: não, eu sou capaz, eu vou fazer de tudo, eu vou fazer qualquer coisa para mostrar para o fulano, para mostrar para o ciclano que eu consigo realizar, que eu consigo fazer, que eu também consigo executar. Mas muitas vezes, nessa onda de querer provar para pessoas, a gente vai colocando fardos sobre os nossos ombros que nós não precisamos colocar. Nós vamos colocando coisas em nosso coração, em nossa mente, que nós não precisamos colocar. Muitas vezes, na ânsia de querer provar para o pai e para a mãe que o filho é capaz, ele começa a fazer atrocidades para chamar a atenção, ou fazer coisas desnecessárias para provar que é capaz. Às vezes uma esposa, um esposo, para provar que pode fazer algo, faz acordos errados, entra em relacionamentos errados. Às vezes nas escolas, quantas vezes a gente não vê isso? Quantas vezes, para ser inserido ali numa turminha, aquela criança ou aquele adolescente que aos olhos humanos não enquadra naquele ambiente, ele começa a fazer coisas terríveis para se sentir aceito. E com essa de querer provar para pessoas, a gente vai colocando fardos, a gente vai acrescentando pesos que a gente não consegue carregar, que nós não conseguimos carregar. E ainda quando a gente vem para Cristo cedo, a gente aprende que o fardo do Senhor é leve e o jugo dele é suave. A gente aprende isso cedo. Mas e quem vem com a metade da vida para Cristo? Vem carregado, vem aí abarrotado de coisas, às vezes desnecessárias, para provar o seu valor. Mas o Espírito de Deus fala para mim e para você que o nosso valor não está naquilo que nós vemos. O nosso valor está naquele que tudo vê. O nosso valor está nos olhos daquele que não perde a gente de vista nem um segundo sequer. O valor de Davi não estava somente em ser um pastorzinho ali nas Campinas. O valor de Davi estava nos olhos do seu Senhor. Esse que ele declara: o meu pastor é o meu Senhor, e esse Senhor me garante que nada vai me faltar. Porque apesar de não ter sido convidado para o banquete, apesar de não ter sido lembrado em primeiro lugar, apesar de não ter sido espontaneamente lembrado pelo meu pai, aquele que é o meu pastor, aquele que é o meu Senhor, ele não me deixou faltar a honra. Ainda que eu e você nos sentimos menores em alguma área da nossa vida, se nós tivermos a nossa confiança, essa confiança que Davi estava tendo no Senhor, acredite, nada vai te faltar, queridos. Nada vai te faltar. A presença do Senhor não falta, porque o Senhor, ele é bom. E quando Davi dizia: preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos, unges a minha cabeça com óleos e o meu cálice transbordará. A partir do momento daquela unção, Davi, ele estava sendo escolhido por Deus para ser o rei de Israel. E em todas as batalhas que Davi teve após aquela unção, queridos, o pastor sempre fala que é verdade. Quando nós viemos aqui para o distrito, a gente pensou: agora vai ser tudo bem
nossa mão. É que tudo ia, nossa, meu Deus, aonde eu pôr a mão, dá certo. E deu, graças a Deus. Mas deu no sofrimento também. Então é importante a gente lembrar que o Senhor, Ele é nosso pastor e nada, realmente nada vai nos faltar. Não vai faltar a presença, não vai faltar o temor, não vai faltar o amor, não vai faltar a graça, não vai faltar o acalento do Senhor, não vai faltar o consolo, mas também não vai faltar dias de guerra, não vai faltar dias de batalhas, não vão faltar dias difíceis. E sobre esses dias difíceis é que a gente tem que se lembrar que o Senhor, Ele é o nosso pastor e que um dia Ele nos ungiu. E se Ele nos ungiu, nós somos capazes nele de continuar transbordando o louvor, transbordando a adoração, transbordando a graça em meio à dificuldade. Porque a unção que Davi recebeu não o isentou, não tirou dele os dias de perseguição de Saul. A gente conhece a história de Davi. Quantas vezes ele não teve que fugir para sobreviver? Ontem nós estávamos aqui no discipulado e a irmã Marli falou assim: de vez em quando eu finjo demência. Davi também fingiu demência. Em um momento de perseguição, Davi perseguindo, ele começou a babar, começou, fingindo que estava louco. Para quê? Para sobreviver. A unção que eu recebi do Senhor, queridos, jamais isentou de mim qualquer tipo de provação. Teve dias de eu estar enferma, teve dias de eu abrir o armário da minha casa e não ter alimento, teve dias de eu precisar de uma peça de roupa. Eu falei que a irmã Leide me deu, mas teve dias de eu precisar, das minhas crianças precisarem e não ter. Mas eu garanto para você que todas as vezes em que eu me lembrava que a unção de Deus era maior na minha vida, eu botava o joelho no chão e o Senhor, Ele providenciava. Então, e ter a unção de Deus sobre a tua vida não significa que as pessoas ainda não vão continuar olhando torto para você. Não significa que as pessoas ainda vão continuar duvidando de você, da tua fé, da tua crença, daquilo que você acredita, do teu temor, da mãe que você é, da esposa que você é, do homem que você é, do sacerdote do teu lar que você é. Mas acredite, essa mesma unção que não nos deixa nada faltar, também não vai deixar faltar a presença do Senhor. E o revestimento, e o fortalecimento, a unção de Deus não nos isenta de qualquer adversidade dessa terra. Se fosse assim, crente não morria. E morre. Morre ou não morre? Morre. Se fosse assim, crente não ficava doente, a gente fica. Mas qual é a diferença? É onde nós depositamos a nossa fé. E quando nós não permitimos que esses momentos difíceis, igual Davi teve, quando a gente não permite que isso nos afaste da presença do Senhor, a gente fica mais forte, queridos. E a gente ganha um revestimento dos céus, que é uma coisa maravilhosa. Pergunta para esse teu irmão que está do teu lado: por que você não parou até hoje? Por que você não desistiu de Jesus? Agora pergunta para você, bate a mão no peito assim, entre idas e vindas, entre permanecer firme de vez em quando, mas estar na presença do Senhor, por que eu não parei? Por que eu não desisti? Muitos retrocedem, mas por que eu não desisti? Porque há uma promessa sobre as nossas vidas. E quem entende isso não desiste da presença do Senhor por nada. Pode ter muito, estou na presença do Senhor. Estou na escassez, estou na presença do Senhor. Tenho hoje, meu Deus, amanhecido um manto, vou orar, vou jejuar, mas estou na presença. Mas tem aquele dia que eu falo: Deus, eu estou sem coragem de ler a Bíblia, mas a gente se impulsiona e estou na mesma teima. Eu estou na presença do Senhor. Alguém me machucou, alguém me feriu, não tem problema, eu estou na presença do Senhor. Eu estou nos meus dias mais felizes, eu estou na presença
pessoas da presença. Mas eu também estou naqueles dias meio bad, né? É assim que o jovem fala? É assim? Bad? É? Ele não é jovem não, ele é eixo, né? Bad que fala? É? Estou naqueles dias bad, gente, para nós que estamos depois dos 40, é aqueles dias tristes, né? Meio que depressivo, acredito eu. É isso, né? Todos esses dias, mas estou na presença do Senhor, porque eu sei. Olha o que Davi declara aqui no verso 6. Certamente. Ele não fala mais ou menos. Ele não fala de vez em quando. Ele não fala de dia sim, à noite não, ou de noite não, ou de dia sim. Ele fala certamente. Ele estava certo, ele tinha convicção, certamente, que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do meu Deus por todos os dias. Você não parou, eu não parei, porque essa bondade, essa misericórdia, esse amor do Senhor por nós, Ele nos assegura que nós estamos escondidos no melhor lugar da face da terra. Essa misericórdia e essa graça, ela nos dá a segurança de que pode um dia estar mais frio, mais quente, eu ter tudo, eu não ter nada, eu ter todo mundo, eu não ter ninguém. Essa bondade, essa misericórdia, esse favor, esse amor, Ele me assegura, Ele me dá certeza de que eu não estou só, porque ela me seguirá todos os dias da minha vida. E eu tenho meditado em uma fala, eu gostaria que você abrisse, porque Davi, ele conclui: habitarei na casa do Senhor por longos dias. A Preta citou aqui sobre ter prazer de estar na presença do Senhor, na casa de Deus, né? Muitas vezes as pessoas falam: eu não vou na igreja porque eu sou a igreja. Mas nós precisamos entender que o revestimento, o fortalecimento e a comunhão com os nossos irmãos nos ajuda nessa caminhada. Se não fosse tão importante, o salmista não tinha declarado: e eu habitarei na casa do meu Senhor todos os dias da nossa vida. E o habitar na casa do Senhor é estar no meio do nosso povo, é estar no meio da família de Deus. E uma fala que tem muito cravado no meu coração, eu até compartilhei ela esses dias, está numa fala da Sunamita, lá em 2 Reis 4:13, mas está bem no finalzinho do verso, aonde Geazi chega para ela, manda no profeta Eliseu, e ele fala assim: olha, nós estamos tão gratos porque você nos preparou um quartinho com uma cama, com uma mesa para a gente se hospedar. E o profeta pediu para que eu viesse aqui oferecer a você alguma coisa. Você não quer nada? Eu posso interceder diante do rei pela tua vida e conseguir algo para você. Aquela mulher, ela já era rica. Ela tinha uma certa abastança, mas a vida dela não era perfeita, porque faltava a ela uma coisa, e talvez a mais importante de toda a sua riqueza, que era o filho. Mas mesmo dentro dessa falta tão significativa, principalmente para que naqueles dias, essa mulher, ela faz uma declaração: eu habito no meio do meu povo. Habitar no meio do nosso povo não significa que nós não vamos ter divergências, diferenças de pensamento. Quando nós declaramos: Senhor, eu quero habitar na tua casa todos os dias da minha vida. Senhor, tem um louvor que fala: é esse lugar que eu quero estar. Uma coisa eu peço ao Senhor: deixe-me ficar nesse lugar todos os dias da minha vida. Mas quando nós fazemos essa oração, nós precisamos saber que estar na casa de Deus, que estar no meio do povo de Deus, e saber que essa fala da Sunamita podemos trazer para os nossos dias de hoje: eu habito no meio do meu povo. E estar no meio do meu povo não significa que vai ser tudo só bonança, porque muitas vezes
primeira coisa que nos vem à mente e ao coração, quando algo não dá certo, ou quando a gente acha que o Senhor não está sendo o nosso pastor, e que coisas estão nos faltando, a primeira coisa que a gente pensa: eu não vou mais à igreja. Primeira coisa, eu não vou mais para a casa de Deus. É ou não é? Vou orar aqui mesmo, vou ouvir a palavra aqui mesmo, vou ficar aqui mesmo. Mas nós precisamos entender que é nesse lugar em que nós encontramos um abraço, que nós encontramos uma palavra amiga, que nós encontramos amizades não perfeitas, mas amizades que o Senhor tem colocado no nosso caminho. E nós precisamos entender que estar na igreja, que estar no meio do povo de Deus, é ser participante de uma família que foi constituída por Cristo. Então, quando a partir de hoje eu e você fizermos essa mesma oração de Davi, ou cantar o canto que a gente canta aqui: Senhor, que eu possa ficar nesse lugar. Uma coisa eu peço ao Senhor: me deixe ficar nesse lugar todos os dias. Significa que todos os dias até a vida de Cristo. Não significa que não vai ter problema, não significa que o irmão vai fazer tudo o que eu quero, não significa que o pastor vai me dar oportunidades todos os dias, não significa ausência de problema, mas significa que ali aonde o povo de Deus está, a graça, a glória, a virtude, a perdão, a amor liberado, a presença de Deus, ela se faz no nosso meio. E aí nós podemos dizer que a glória de Deus, ela enche o ambiente. Porque sozinhos, queridos, a gente não consegue caminhar. Porque realmente o inimigo, ele usa de muitas estratégias. Mas quantas vezes eu não vim quebrada para a casa do Senhor, mesmo já sendo ungida, igual Davi foi, mesmo já sendo consagrado, igual Davi foi. E acredito que você também. Quantas vezes nós não viemos quebrados, com o coração partido? Quantas vezes a gente não veio com fardos nos nossos lombos? E aqui, no meio do povo de Deus, houve um alimento liberado para nós. Houve uma água que saciou todas as nossas sedes, que nos encheu de novo, e nos fez transportar de novo, e nos fez sentir alegria de novo em estar na presença do Senhor, e nos fez ter a satisfação de acreditar que na casa de Deus há alegria. Então, quando a Sunamita fala: eu não preciso de nada, porque eu habito no meio do meu povo, ela está querendo dizer: não que aqui seja tudo perfeito, mas eu me alegro com o que eu tenho. Será que você tem se alegrado com a tua casa? Será que você tem se alegrado com a tua família biológica e a sua família em Cristo? Será que nós temos nos alegrado com as oportunidades que o Senhor tem colocado em nossa vida? Ou será que a nossa insatisfação tem sido maior do que a gratidão? Eu habitar no meio do meu povo é eu não ter tudo perfeito, mas é eu ter tudo o que eu preciso. Habitar no meio do meu povo é eu praticar aquilo que a Bíblia diz: buscar primeiro o reino de Deus, estar primeiro com o povo de Deus, amar primeiro aqueles que o Senhor ama, e as outras coisas serão acrescentadas. Quando a Sunamita fala: eu habito no meio do meu povo, não preciso de nada, algo foi acrescentado na vida dela, e algo que foi mais importante, talvez, do que todo o dinheiro que ela tinha, que foi um filho. E sobre aquele filho, um milagre aconteceu na vida da Sunamita. Se coloque de pé no teu lugar. Se o louvor puder vir aqui, eu agradeço. Assim como o Senhor livrou Davi de todas as suas perseguições, assim como o Senhor acrescentou um milagre e um filho, o milagre da vida, o milagre da ressurreição sobre a vida da Sunamita, e assim como o Senhor apresentou para ela o milagre da vida, da concepção, eu quero dizer para você: o profeta ungiu a Davi, o profeta liberou uma palavra sobre
Sunamita e ela viveu milagres em nome de Jesus. Enquanto Jesus não voltar, haverá profetas sendo enviados para a minha e para a sua vida, para nos incentivar a nunca desistirmos da casa do Senhor. Aponta para o teu irmão e fala assim: não desista do povo de Deus. Essa é a nossa casa, essa é a nossa família. E haja o que houver, queridos, que nós possamos, isso eu vou falar porque o nome da nossa igreja traz essa união, né? Mas seja qualquer outra família de Cristo, que nós possamos sempre nos lembrar que a palavra do Senhor, ela sempre vai nos unir em Cristo Jesus. Que nós possamos ser unidos em Cristo, em dias bons, em dias difíceis, em dias de bonança, em dias de escassez, que nós possamos encontrar alegria, refrigério, vigor, graça na presença do Senhor. Antes de eu vir para cá, eu estava terminando o esboço da mensagem, e aí a pastora Silvia me mandou pedindo oração, dizendo que não vinha ao culto também, e me mandou umas imagens da perna dela. Queridos, precisa ter muita fé no Senhor para continuar crendo que Jesus faz milagres. E domingo ela esteve aqui, eu não